bastante importante, né, porque o primeiro caso que foi identificado aqui em nossa região de transmissão vertical. Então, ocorreu o quê? Um óbito fetal, justamente confirmado pela febre oropouche. Eu Então, queria... assim, é um assunto bastante pertinente, né, para o Sim. momento, e que, assim, bem comum, porque ele é transmitido pelo nosso maruim, né, que a gente diz que é o mosquito Culex paraense, que na realidade é a muriçoca, o nosso maruim, que está Uhum. transmitindo, funcionando como vetor. Doutora Cleide, eu queria que a gente começasse falando sobre transmissão, porque eu lembro, por exemplo, na época do Covid-19, né, levou-se muito tempo também para entender se a mãe poderia transmitir para o feto e tudo mais. Então, a pergunta que eu lhe faço inicialmente é isso: qualquer doença pode ser transmitida dessa forma vertical, da mãe para o feto? Sim, a maioria das doenças, elas são transmitidas de forma vertical, né? E esse foi confirmado porque a gente tem assim, a gente tem um óbito, né? Então a gente tem que descartar várias causas, e quando identifica-se RT-PCR, que é justamente um exame imunohistoquímico que vai identificar no sangue, né? Ou no caso do feto, as partes assim do tecido, a presença do vírus. Então, assim, foi descartado todas as outras doenças e identificou-se realmente o vírus. Então, mostra que ocorreu uma transmissão vertical, uma transmissão através da placenta, né, no caso. Então, assim, a maioria das doenças, elas são transmitidas e essa foi confirmada. Então, a gente tem certeza que, assim, já tem 8 casos, né, assim, no Brasil em investigação. Na nossa região, aqui em Pernambuco, a gente tem 4 casos, né? Desses 8 casos, a gente sabe que 4 seria por anomalias congênitas, ou seja, que esse vírus pode identificar alterações como a gente encontrou na Zika, por exemplo, a microcefalia. E 4 casos de óbitos fetais, né? Então, a gente já tem, assim, a confirmação de que esse vírus, ele pode tanto causar o óbito do feto, tanto ele pode causar malformações, como também em casos de aborto, né? Então, assim, já está confirmado, né? Com esse caso, que foi confirmado na nossa região, a nossa região justamente por causa do nosso clima tropical, né? Esse clima, ele favorece muito a proliferação dos mosquitos, né? E com isso, que é o principal vetor, a transmissão. Eu sei que ainda é tudo muito novo, né, relacionado nessa ligação entre febre oropouche e gestantes, mas a gente pode dizer que a febre oropouche agora é a arbovirose mais grave que a gente tem, doutora Cleide? Poderíamos dizer que pelo menos está assim em observação, né? Porque a gente não esquece que as outras também estão presentes, né? A gente tem a chikungunya, a gente tem a zika, em menor evidência, mas a gente está tendo a epidemia justamente da febre do oropouche, né? Que assim, eu estava vendo, ele não é novo, então na realidade é desde 1960, né, que a gente tem já a descrição da febre oropouche, só que basicamente era silvestre, né? Então, na região amazônica, então a gente tinha mais casos e casos assim leves, e hoje em dia a gente tem um número maior. Em virtude até da própria desmatamento, né, do homem e tudo. Então, assim, isso fazendo com que vá surgindo mais casos, né, casos que antes eram altamente silvestres, ou seja, praticamente no macaco, naqueles animais, hoje está passando para o homem e tendo essas consequências. E, inclusive, podem ocorrer mutações do vírus, né? Que foi o que a gente viu acontecer muito com o vírus do coronavírus e que pode estar acontecendo agora justamente para estar causando esses casos mais graves e afetando, inclusive, gestantes e os bebês, né? Exato. A gestante está em evidência porque teve a confirmação, né? A gente teve confirmação da transmissão vertical. Então, toda vez que a gente tem a confirmação dessa transmissão, a gente vai ter um olhar bastante diferenciado para nossas gestantes, né? Então, assim, como uma coisa que a gente sempre deve orientar para todas as gestantes, né, o uso de repelentes, o uso de roupas que protegem o corpo, procurar não ficar com áreas muito expostas, né? Então, essas medidas que a gente vem fazendo para todas as arboviroses, né, a gente tem que intensificar ainda mais nesse período em que a gente tem uma maior proliferação daquelas
dos mosquitos, né? Sobretudo naquele horário, assim, no finalzinho da tarde, né? Que a gente até tem um hábito, muitas vezes, de fechar as janelas, tudo nesse momento. Para quê? Para que a gente não tenha a proliferação desses mosquitos. Outra coisa que é bem interessante também como profilaxia é a gente proteger nossa casa, deixar nossa casa limpa, olhar a região em volta. Então, todos esses cuidados que são inerentes a todas as arboviroses, né? A gente tem que intensificar ainda mais agora com a febre do oropós, justamente para a gente diminuir os casos nas gestantes, né? E, além disso, Laís, foi identificado também óbitos, né, em mulheres, né? Não foi gestantes, mas foi mulheres com menos de 30 anos da febre, né? Então, assim, são cuidados que a gente tem que ter no geral e intensificar ainda mais com as nossas gestantes. Pois é, e é importante também que a gente diga, né, quais são os sintomas, né, porque muitas vezes, né, até a gente mesmo que não está gestando, a gente sente uma coisa, eu acho que é só isso, e pode ser outra coisa, né, então é importante que a gente informe também as pessoas os sintomas, para que já no primeiro sintoma ali, a pessoa já tenha um start, né, doutora Cleide, dizer, opa, isso pode necessitar aí de um acompanhamento médico. Correto, Laís. Uma coisa que também é importante para que assim, a população ela não fique com receio, né, e não vá imediatamente procurar os serviços de urgências que estão assim superlotados, com várias doenças, né, inclusive infecções respiratórias, mas é o quê? Ela é um sintoma que ele é característico de outras arboviroses. Então, você vai ter dor no corpo, você vai ter febre. Então, seria aquela febre, não é uma febre de um episódio, mas é uma febre que passa 2, 3, 4 dias você tendo aquela febre, muitas vezes aquela febre vespertina, e pode aparecer também manchas no corpo. Então, os sintomas da febre oropós, ela é semelhante à zika, semelhante, sobretudo, muito à chikungunya. Por quê? Porque ela tem aquela dor que você... tem aquela dor retroauricular, náuseas, né? Então, assim, é aquele sintoma geral que, no início, são todos de viroses, né? Assim, semelhante das arboviroses, mas que a gente vai vendo que ela vai intensificando. Então, assim, nas dúvidas, geralmente, quando tiver uma febre que passe de 5 dias, né? É interessante procurar fazer exames. Quais seriam os exames? Seriam exames no sangue, né, que é feito para a gente procurar o vírus. Então, seria o mesmo exame que a gente faz, por exemplo, para o coronavírus, né, que é o RT-PCR. Só que, nesse caso, o RT-PCR vai procurar material genético do vírus otolinavírus, que seria justamente o vírus que é responsável pela febre oropós. Então, assim, no geral... também eu não gostaria assim, de preocupar tanto a população. Eu acho que assim, o mais importante é a gente ter as medidas preventivas realmente, né, a gente ter esses cuidados, né, no geral. E quando a gente tiver uma febre com mais de 5 dias, a gente procurar, né, fazer exames, porque a gente vai identificar o tipo. Pode ser uma zika, pode ser uma chikungunya e pode ser a febre oropós. E qual o tratamento? A gente não tem um tratamento específico, porque toda doença causada por vírus, eu não vou ter um medicamento para matar o vírus. Sim. Eu vou ter aquele tratamento apenas sintomático. Eu vou tratar os sintomas. A paciente está com febre, então eu vou passar um antitérmico. Ela está com manchas no corpo, coçando. Eu vou melhorar a coceira dela. Então, assim, são tratamentos sintomáticos, mas que, por sua vez, a gente vai ter o diagnóstico, então a gente vai notificar casos, né? A gente vai ter uma maior, assim, da quantidade de pessoas que têm a doença, né? Então, assim, vai fortalecer o nosso sistema de saúde, como também vai trazer, assim, a causa que foi frequente, porque todas no início são bem semelhantes, entendeu, Laís? Então, assim, não é uma forma, eu estou com febre, eu vou correndo procurar fazer exame. Eu tenho que ter uma febre em torno de uns 5 dias, né, para que eu possa fazer os exames, são exames simples no sangue, que para eu possa dar o diagnóstico. Inclusive, o próprio Ministério da Saúde, né, assim, através das prefeituras, municípios, tudo, a gente estão recebendo kits com justamente o RT-PCR para a gente que tenha uma maior identificação.
E identificação, sobretudo, nas gestantes, porque a gente ficou preocupado com essa transmissão vertical que foi realmente, assim, identificada, né? A gente tem realmente a justificativa e a evidência científica que ele está presente e ele passa através da placenta. E agora, né, doutora Cleide, são alguns fatores aí. As mulheres gestantes procurarem seus médicos para que eles possam orientar, por exemplo, qual repelente usar, como proceder. Cada um se cuidar também, né, colocando telas de proteção nas suas casas para evitar que essas muriçocas entrem. E, sobretudo, que o poder público, né, crie planos aí de combate, né, à proliferação das muriçocas, né, a gente sabe que cidades, né, grandes precisam disso, então é um trabalho em conjunto, né, e as pessoas precisam acordar, né, para que a gente não tenha uma escalada, né, de casos, e só quando tiver um número grande de casos, com muitas mulheres que perderam seus filhos por conta dessa doença, que as pessoas, o poder público acorde e diga, eita, vamos fazer alguma coisa. É agir agora, que são poucos casos, para evitar que a doença aumente, né? Correto. E assim, né, além de ser um prejuízo bastante, né, porque uma mãe perder um filho, e sobretudo de 7 e 8 meses, é um trauma horrível, né, o aborto já é um trauma, e quando a mulher perde um óbito fetal, é realmente, assim, traumatizante, né, traumatizante para nós da equipe, que a gente cuide dessas mulheres e, sobretudo, para aquela mulher que está preparada para receber seu filho e em torno de 7 e 8 meses tem um óbito intraútero. Então, eu acho que essa é uma das coisas piores, né? E, sobretudo, também aqueles que conseguem nascer e têm alterações, como a microcefalia, né? Então, é uma criança que ela vai ter um ônus grande para aquela mãe, para aquele prejuízo para os pais, e também para a sociedade, né? Porque a gente vai investir em terapias, em processos assim de acolhimento, tudo. Então, assim, é uma criança que ela já é vista de uma forma diferenciada e a gente tem que, juntamente com o poder público, diminuir justamente a incidência desses casos. E é como você falou, né? É uma ação conjunta com o que a gente pode fazer, né, de forma individual, e o que, assim, o poder público vai apresentar para a população, né? Eu acho bem importante, né, essa colocação, porque a gente tem que atuar juntamente, né? Então, fazer nossa parte juntamente com o poder público. Olha, doutora Cleide, eu quero agradecer bastante sua participação com a gente, seus esclarecimentos. Eu acho que deu pra gente ter um panorama, né, do que fazer, de como agir. Então, muito obrigada, tá? A gente está sempre à disposição para trazer essas orientações médicas aqui. Então, muito obrigada e até a próxima. Agradeço a você, Laís, e um excelente programa, como sempre, né? E agradeço a todos os ouvintes também que estão da Rádio Cidade, né, nesse momento. Muito obrigada. Um bom dia a todos. A gente conversou agora com a ginecologista e obstetra Cleide Freitas, falando sobre a febre oroposte e a transmissão vertical, né, de mãe para filho, né, durante a gestação. 7h23.